Olá, bem-vindo à unidade 2. Nessa unidade nós vamos trabalhar com representação gráfica e tabular e análise e interpretação de gráficos e tabelas. Mas o que é isso? Se na unidade 1 eu falei muito a respeito de dados, né, que a estatística vai analisar dados, então a unidade 2 nos permite exatamente isso. Fazer essa representação gráfica, organizar os dados e fazer a análise desses dados e transformá-los em gráficos e tabelas. E aí, para isso, a gente vai precisar do que a gente chama em estatística de distribuição de frequências. Né? Então, a gente vai ver como é que a gente constrói isso. E o que é uma distribuição de frequência? A distribuição de frequências nada mais é que a organização dos dados brutos coletados em colunas, onde devem aparecer a frequência absoluta, a frequência relativa e as frequências acumuladas. Então, primeiro, o que são dados brutos? São os dados após a coleta. Eles não sofreram qualquer organização ainda, então estatística a gente chama de dados brutos. Né? E aí eu disse que vai aparecer então uma coluna com a organização desses dados, a frequência absoluta. O que é isso, frequência absoluta? A quantidade de vezes, o número de vezes que cada dado, né, da variável estatística apareceu. A frequência relativa, que é a transformação da frequência absoluta em porcentagem, né, usando a base 100, e as frequências acumuladas. Tem a frequência relativa acumulada e a frequência absoluta acumulada. Cada um vai acumular o quê? Vai acumular cada frequência. Então, a frequência relativa acumulada vai acumulando, vai somando mesmo. É a frequência relativa. E a frequência absoluta acumulada vai acumular a frequência absoluta, vai somando a frequência absoluta. Você vai acompanhar outros exemplos na apostila. Então, o que a gente deve observar na hora de fazer um conjunto, na hora de organizar um conjunto de dados? Né? A gente tem que ver se são variáveis quantitativas ou qualitativas e se a gente vai organizá-los em classes ou não. Como é que eu vou fazer essa definição? Né? Se vai ser em classes ou não vai ser em classes. Se eu tenho muitos dados que se repetem poucas vezes, eu vou utilizar essas classes, vou organizar em classes. Se eu tenho poucos dados que se repetem muitas vezes, várias vezes, então eu não preciso fazer as classes, eu vou simplesmente organizar. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 vezes aparecendo 10, então eu não preciso fazer uma classe, então eu vou colocar o número 5 aparecendo 10 vezes. Numa qualitativa, sexo, então feminino e masculino, então eu vou colocar a variável é o sexo, então a variável, sexo, então masculino, feminino. Colocar quantas vezes apareceu masculino, quantas vezes apareceu feminino. Aí eu vou ter o total. Né? Somando eu tenho o total. Então se a variável, se tratando de variável quantitativa, se ela aparecer, então, se um dado aparecer muitas vezes, o mesmo dado, e eles se repetirem muitas vezes, então eu vou colocar sem a construção de classes. Né? E caso contrário, eu coloco as classes. Você pode acompanhar na apostila como é que a gente faz para construir as classes. Né? Então tem lá todo o processo estatístico para fazer isso. Mas dando um exemplo, o que seria construir a classe? Por exemplo, se eu vou falar de salários, eu posso construir classes definindo, por exemplo, eu vou falar de 0 a 5 salários mínimos, de 6 a 10 salários mínimos, de 11 a 15 salários mínimos, acabei de construir uma classe. Então pode ser assim também. Né? Você pode definir dessa maneira também, tá? Por classes. Isso é de acordo com o que melhor convier a você, tá certo? Então, ou vai utilizar exatamente aquilo que a gente tem lá na apostila. Você vai acompanhar, está bem didático lá, você vai conseguir perceber como é que a gente faz, correto? E a representação gráfica, então? Depois de organizado esses dados, né, organizamos os dados, tá? E agora? Agora eu preciso apresentar esses dados, porque se eu organizo os dados e não faço nada com eles, né, não faz sentido. Então eu vou fazer a representação gráfica, que é apresentar por meio exatamente de gráficos. E um que a gente mais utiliza em estatística é o histograma, né, que ele é o quê? Um dos mais simples e eficientes gráficos utilizados para apresentar dados. E representa as frequências simples ou relativas. Então, quer dizer, as frequências absolutas ou a frequência relativa. Então, como eu disse, é o mais simples, é o de mais fácil entendimento. Nós temos também o polígono de frequências,
que o que é o polígono de frequência? É um gráfico utilizado quando os dados estão agrupados em classes e é muito próximo do histograma, então é muito parecido mesmo. Tem configuração linear, né? Então uma linha, e para obtê-lo devemos calcular o ponto médio de cada intervalo de classe e então marcar esse ponto no lado superior do respectivo retângulo do histograma. A união dos pontos médios destacados forma a linha do polígono de frequência. Eu vou dar um exemplo mais à frente. E a ogiva de Gauss, que o que é a ogiva de Gauss? Também é um polígono de frequência acumulada, né? Então, para distribuições de frequências em intervalos de classe, também é um gráfico de configuração linear e a marcação se dá como no polígono de frequência. Nesse gráfico, serão destacados os valores das frequências acumuladas, desculpa. Então, nós vamos destacar lá as frequências acumuladas, tá certo? E para distribuições sem frequências em intervalos de classe, nesse caso a representação não é feita por meio de uma linha, mas sim é representada graficamente por um conjunto de segmentos de retas verticais. Então, a seguir eu vou dar um exemplo de cada um. Observe aí. Nós temos o histograma, né? Então, um exemplo aí, olha só, o histograma até com variável qualitativa. A pergunta aí era a respeito de qual a marca de refrigerante preferida, né? Então, você observa lá o histograma. São retângulos, né, verticais, e que estão apresentando lá a porcentagem que cada pessoa, a porcentagem de pessoas que respondeu a cada refrigerante. Né? O polígono de frequência que está do lado, né, ele lá, como foi falado, ele destaca o ponto médio de cada classe. Então construiu-se os retângulos, como no histograma, só que houve a necessidade de destacar cada ponto médio. Então, ligando esses pontos médios, nós temos o polígono de frequência, né? E aí, então, para dados agrupados em classe. Ou não, tá? E o polígono de frequência acumulada, que exatamente, olha, ele é inclusive crescente porque ele vai acumulando, né? Então, lá, pegamos lá a coluna das frequências acumuladas e construímos o polígono de frequência acumulada. Então, são as maneiras mais simples de apresentar dados. Claro que nós temos outros, vocês conhecem o gráfico de setores ou gráfico de pizza, você conhece também gráfico de colunas, gráfico de barra, mas a maneira mais fácil de apresentar qualquer conjunto de dados é por meio do histograma e aí as suas variações, o polígono de frequência e o polígono de frequência acumulada, correto? E assim a gente encerra a unidade 2. Bom trabalho, faça os exercícios da apostila.